Biografia de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi uma das principais expressões da literatura brasileira. O romance Grandes Sertões Veredas é sua obra-prima. Fez parte do terceiro tempo do modernismo, caracterizado pelo rompimento com as técnicas tradicionais do romance. Renovador da moderna literatura, tomou por base o regionalismo mineiro e criou sua própria linguagem literária, a partir de termos em desuso, da criação de neologismos e da construção sintática e melódica das frases. Guimarães Rosa foi também médico e diplomata. Infância e juventude. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, pequena cidade do interior de Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Filho de um comerciante da região, aí fez seus estudos primários, seguindo em 1918 para Belo Horizonte, para a casa de seus avós, onde estudou no Colégio Arnaldo. Cursou medicina na Faculdade de Minas Gerais, formando-se em 1930. Datam essa fase de seus primeiros contos, publicados na revista O Cruzeiro. Depois de formado, Guimarães Rosa foi exercer a profissão em Itaguara, município de Itaúna, onde permaneceu por 2 anos. Culto, sabia falar mais de 9 idiomas. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, voltou para Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Posteriormente, atuou como oficial médico no 9º Batalhão da Infantaria em Barbacena. Em 1936, Guimarães Rosa participou de um concurso ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamado Magma, conquistando o primeiro lugar, mas não publicou a obra. Diplomata. Em 1934, o domínio de vários idiomas levou Guimarães Rosa para o Rio de Janeiro, onde prestou concurso para o Itamaraty, conquistando o 2º lugar. Em 1938, já era cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Quando o Brasil rompeu aliança com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, Guimarães, junto com outros brasileiros, foram presos em Baden-Baden em 1942. Libertado no fim do ano, seguiu para Bogotá como secretário da Embaixada Brasileira. Entre 1946 e 1951, ele residiu em Paris, onde consolidou sua carreira diplomata e passou a escrever com maior assiduidade. Sagarana, primeira obra. Em 1937, Guimarães Rosa começou a escrever Sagarana, composta de 9 contos que retratam a paisagem mineira, a vida nas fazendas, dos vaqueiros e dos criadores de gado. Com a obra, participou de um concurso ao Prêmio Humberto Campos, perdendo o primeiro lugar para Luiz Jardim. Em 1946, depois de refazer a obra e reduzir de 500 para 300 páginas, publicou Sagarana. O estilo era absolutamente novo, a paisagem mineira ressurgia viva e colorida. Os personagens expressavam o pitoresco de sua vida regional. Sucesso de crítica e público, o seu livro de contos recebeu o prêmio da Sociedade Filipe de Oliveira, esgotando-se no mesmo ano as suas 2 edições. Alguns dos contos de Sagarana são obras-primas, como O Burrinho Pedrez, Duelo, Conversa de Bois, Sarapalha e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, mais tarde adaptado para o cinema por Roberto Santos e Luiz Carlos Barreto. No trecho do conto Sarrapalha de Sagarana, o autor mostra o conhecimento minucioso sobre a vegetação e a linguagem regional.
Ai, a beldroga, em carreirinha discreta, ora pro nobis, apontou caules ruivos no baixo das cercas das hortas e talo a talo avançou. Mas a cabeça de boi e o capim mulambo, já donos da rua, tangeraram-na de volta e nem pôde recuar a coitadinha rasteira, porque no quintal as joás estavam brigando com o espinho agulha e com o gervão em flor. Andanças pelo sertão mineiro. Em busca de material literário, em maio de 1952, Guimarães Rosa iniciou uma empreitada pelo sertão mineiro, acompanhando 8 vaqueiros e levando 30 cabeças de gado. Percorreu em 10 dias os 240 quilômetros que separam Araçai e Três Marias, na região central de Minas Gerais. Um médico, diplomata e escritor levava pendurado no pescoço uma caderneta onde anotava tudo o que via e ouvia. As conversas com os vaqueiros, as sensações, as dificuldades e tudo o que vivenciou naquele mundo, o que marcaria sua vida e sua obra. No dia 16 de maio, a caravana chegou à Fazenda Sirga, de seu primo Francisco Moreira, em Três Marias. Seguindo a viagem, percorreu várias fazendas e vilarejos da região, vivendo o dia a dia dos vaqueiros. Próximo a Cordisburgo, sua cidade natal, Guimarães se reuniu com uma equipe de revista, O Cruzeiro, que cobria a viagem. As cadernetas de Guimarães foram reunidas em 2 diários que o autor chamou de A Boiada 1 e A Boiada 2. Hoje, elas fazem parte do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros de Universidade de São Paulo. As anotações foram utilizadas como elementos de 2 obras, Corpo de Baile, de 1956, e Grandes Sertões, Veredas, de 1956. A obra Corpo de Baile foi publicada em 2 volumes. Mais tarde foi dividida em 3. Manuelzão e Mingolim, no Urumbuguaquá, no Pinhém e Noites no Sertão. Dentro da mesma obra, Guimarães Rosa publicou Primeiras Histórias, de 1962, e Tatumeia, Terceiras Histórias, de 1967. Grandes Sertões Veredas. Grandes Sertões Veredas é uma das obras-primas de Guimarães Rosa e um dos mais importantes romances da literatura brasileira. Riobaldo, seu narrador protagonista, agora um velho e pacato fazendeiro, faz um relato de sua vida a um interlocutor, a um doutor que nunca aparece na história, mas cuja fala é sugerida pelas respostas de Riobaldo. De um lado, a narração. Em verdade, é um longo monólogo em que o narrador traz à tona suas lembranças sobre as lutas sangrentas de jagunços, perseguições e emboscadas nos sertões de Minas Gerais e no sul da Bahia, como também suas aventuras amorosas. Do outro lado, Riobaldo relata as preocupações metafísicas que sempre marcaram sua vida. Entre elas, destaca a existência ou não do diabo, para ele uma questão primordial, pois fizeram um pacto com o demônio a fim de vencer Hermógenes, chefe do bando inimigo. Riobaldo relata 3 romances na história. O envolvimento com Otacília, moça recatada, o amor sensual. Gente, desculpa, tá toda hora passando carro com música, eu fico toda hora pausando o áudio, tá me dando agonia, que eu tô lendo até errado já, me desculpa. Mas é porque eu realmente não tenho como ter controle do que acontece na minha rua, gente. Gente xingando, gente mal educada, carro com música alta, então me desculpem mesmo. Ribaldo relata 3 amores na história: o envolvimento com Otacília, moça recatada, o amor sensual de Nhorinha, uma prostituta, e o amor impossível de
Diadorim, nome íntimo de Reinaldo, valente jagunço e melhor amigo de Riobaldo. A descoberta do amor por Diadorim surpreendeu Ribaldo, que nunca tivera nenhum traço homossexual. Apesar disso, o romance crescia incontrolável. Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto com uma beleza ainda maior, fora de todo comum, os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira de um verde, dos outros verdes, como de nenhum pasto. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espelhado, rústico em suas ações? Me franzi. Ele tinha culpa? Eu tinha culpa? A linguagem de Guimarães Rosa. A linguagem de Guimarães Rosa não tem uma intenção realista de retratar a língua do sertão mineiro exatamente como ela é. Sua preocupação é tomar por base a língua regional e criar a própria língua portuguesa a partir dos termos em desuso, da criação de neologismos, do emprego de palavras tomadas em outras línguas e da exploração de novas estruturas sintáticas. Apesar disso, sua narrativa faz uso de recursos mais comuns à poesia, como o ritmo, as metáforas e as imagens, resultando em uma prosa altamente poética, nos limites entre a poesia e a prosa. Vida pessoal. Em 27 de junho de 1930, com apenas 22 anos, Guimarães Rosa casou-se com Lígia Cabral Pena, de apenas 16 anos, com quem teve 2 filhas, Vilma e Agnes. O casamento durou poucos anos. No início da carreira diplomática, no cargo de cônsul adjunto do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, Guimarães Rosa conheceu Araci Moebius de Carvalho, futura Araci Guimarães Rosa, funcionária do Itamaraty. Araci era chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo. Ela facilitou a concessão de centenas de vistos para as famílias de judeus escaparem da morte nos campos de concentração de Hitler. Ela desafiou o antissemitismo velado nos bastidores do governo de Getúlio Vargas. Araci e Guimarães Rosa foram investigados pelas autoridades do Brasil e da Alemanha. A ABL e morte. Em 1963, Guimarães Rosa foi eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras, mas somente tomou posse em dia 16 de novembro de 1967. 3 dias depois de sua posse, sofreu um infarto. João Guimarães Rosa morreu no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967. Araci morreu em 2011, aos 102 anos. Obras de Guimarães Rosa. Saragana, de 1946, Corpo de Baile, de 1956, Grandes Sertões Veredas, 1956, Primeiras Histórias, de 1962, Tatu Meia, Terceiras Histórias, de 1967, Estas Histórias, de 1969, que foi uma obra póstuma, Ave Palavra, de 1970, também obra póstuma, e Magma, de 1997, também obra póstuma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa qualquer coisa aí por causa do barulho, gente, eu realmente não tenho controle sobre isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal para ajudar no meu trabalho, tá bom? Para eu ter reconhecimento, os meus vídeos chegarem a cada vez mais pessoas. Boa leitura e até o próximo vídeo.